Fala comigo, jovem. E aí, tudo certo? Olha só, o vídeo de hoje, cara, é show de bola, hein? É sobre o chefão, é isso mesmo, sobre aquele chefão daquela facção criminosa lá, que a gente não vai falar o nome aqui por conta da plataforma, mas é daquele chefão do Brasil, já tá na Argentina, Paraguai, Bolívia, Colômbia e outros países aí. Ele já tá de chefão. Olha só, antes da gente prosseguir, eu preciso de um favorzinho seu. Tá vendo o botãozinho que tem aí embaixo da sua tela aí? Tem um botãozinho escrito inscrever. Clica nele. Pronto. Agora você já pode ver essa cara feia com mais frequência. E o vídeo que a gente vai assistir é do canal aqui Icografia da História. O apresentador é o Ivo Pivote. Pô, sensacional. Os caras são muito bons, tem muito conteúdo. Bora lá Marcola é então. conhecido como um dos Marcola e a principais sua líderes da ascensão organização no criminosa mundo do que crime. domina os presídios dentro e fora do estado de São Paulo. Conhecido como um homem muito inteligente e articulado, ele costuma indicar aos amigos de cárcere a leitura de A Arte da Guerra, de Sun Tzu, defendendo Tem esse livro aí, Arte da Guerra, e eu tenho esse aqui também, ó. Comprei ele usado na internet, bem baratinho, tá? E conta toda a história ali da facção, conta o a início também ideia de que a do melhor Marcola. maneira de derrotar os inimigos é conhecê-lo. Ele já passou por presídios de diferentes estados brasileiros, o que o ajudou a aumentar ainda mais o alcance de sua organização. Venha com a gente conhecer um pouco mais da história de Marcola. Marcos Williams Erbas Camacho nasceu em 1968 na Vila Holanda, em Osasco, São Paulo. Aos 9 anos de idade, ele perdeu a mãe. Ela perdeu a vida afogada no centro de São Paulo. O Marcola, o Marcos, ele era filho de um boliviano que nunca conheceu. O garoto se viu órfão muito cedo e passou a viver nas ruas na região da Praça da Sé. Foi nessa época aí que ele ganhou o apelido de Marcola. Ele chama Marcos, mas ele ganhou o apelido de Marcola porque ele gostava de cheirar cola de sapateiro nas ruas de São Paulo. Aí o pessoal chamou ele de Marco, juntou Marcos com cola. Isso aí era bem comum, né? Hoje são outros tipos de droga, né? Quase a gente não vê mais o que o Marcola costumava usar lá. Mas antigamente eu era bem pequeno ainda e era uma das drogas mais usadas, né? Naquela Com época. Marcola. Nessa época também, ele começou a praticar seus primeiros crimes, batendo carteiras pelas ruas da cidade. Aos 14 anos, galera, ele foi recolhido pela polícia por estar batendo carteira na região central lá de São Paulo. Recolhido que a gente fala é que ele foi encaminhado para a FEBEM. FEBEM é a atual Fundação Casa, na época chamava FEBEM, que é a Fundação para o Bem-Estar do Menor. Ele cumpriu medida socioeducativa e acabou dentro da FEBEM conhecendo César Ruiz, conhecido como Cezinha, um dos fundadores da organização criminosa que comanda os presídios do estado de São Famoso Paulo, Cezinha. da qual Marcola se tornaria principal líder anos depois. Eu vou sempre cortar quando ele falar a sigla, porque a plataforma aqui, ela não gosta muito dessa sigla, mas todo mundo sabe dessa facção aí que a gente comentou, né? Que é o chefão aí. Primeira condenação e foi preso por assalto à mão armada, artigo 157 do Código Penal. Antes de sua primeira prisão, ele estava sob a mira da polícia, pois havia sido responsável por pelo menos 6 roubos antes de completar a maioridade. Quer dizer, o Marcola ele já era conhecido pela polícia. Levado para o Carandiru logo depois, ele foi transferido para o Centro de Readaptação de Taubaté, presídio que abrigava presos perigosos e que viviam em constante conflito com o sistema carcerário do estado de São Paulo. Em 1990, galera, o Marcola se casa com a advogada Ana Maria Olivato, na penitenciária de Araraquara, no interior de São Paulo. Gente, a Ana Olivato é importante para a história, tá? Lembre do nome dela. Anos depois de ter casado com ela, o Marcola se separou dela. E daqui a pouco a gente vai falar dela de novo na história do Marcola, que ela é muito importante. Em 1993, Marcola passou a fazer parte do grupo que formou o primeiro comando da capital. Ele não é um dos fundadores, mas ele estava em Taubaté na época que foi formado o primeiro comando. O Marcola, na época da formação do comando, ele dividia a cela com o Idemir Ambrósio, o Sombra, um cara que a gente já falou em vídeos aqui também. Ele era muito amigo do Sombra e ele conhecia o Cezinha, que também é um dos fundadores, conhecia o Geleão. Esse está bem presente no livro ali que eu mostrei para vocês, um dos fundadores lá da facção. Então, ele não fez parte do grupo fundador, mas ele virou um dos chefes. Durante seus anos no cárcere, Marcola fugiu 5 vezes da prisão. Ele chegou a viver 6 meses no Paraguai. Em 1999, quando ele voltou de lá, foi encontrado por acaso dirigindo um carro roubado. Aí foi preso novamente e ele permaneceu encarcerado desde então. Ao longo dos anos 90, galera, e início dos anos 2000, Marcola esteve diretamente envolvido na expansão da organização criminosa pelas penitenciárias paulistas.
Aí a pergunta que a gente tem que esclarecer aqui é o seguinte: como que o Marcola, ele acaba virando o chefe supremo da organização criminosa? Como que ele ascende como principal chefe e principal conhecido por comandar essa organização aí? Bom, vamos lá. Vamos voltar para 2002 para entender um pouco isso. Em 2002, a cúpula, a chefia do comando, que tinha Geleão, Sombra, Cezinha, Misael, nós já fizemos vídeos de quase todos. Eles se desentenderam em relação aos rumos que a organização devia tomar. O Geleão e o Cezinha queriam que a organização continuasse sendo violenta e queriam que a organização patrocinasse atentados contra as forças públicas. Essa já é a discussão deles ali, né? E que ela fica bem forte e bem visível ao longo da história, o antes e o depois dessa época. Já o Marcola, ele tinha uma ideia de que o crescimento da organização poderia ser mais quieto, sem chamar tanta atenção, porque aí ela poderia se estabelecer como realmente uma organização muito poderosa. E nessa treta toda, o Cezinho e o Geleão mandam tirar a vida da Ana Olivato, aquela que eu falei pra vocês anteriormente, que ela era importante nesse processo. Tirando a vida dessa mulher, o Marcola fica puto da vida, ele fica estressadíssimo com isso e ele jura vingança contra os caras. Lembrando, pessoal, que tudo que nós estamos falando nesse momento, que tudo que tá saindo da nossa boca tá referenciado no primeiro comentário, certo? Vocês podem pesquisar aí os livros, os artigos científicos e as investigações do Ministério Público e da Justiça, que nós tiramos todas essas informações. E por isso que eu faço o reaction desse canal, porque os caras realmente correm atrás. É uma equipe grande que pesquisam, né, que vão atrás de dados, de informações concretas. Então tudo que está aqui, como ele falou, está referenciado. Não é balela, é coisa que está registrado na história. Então a Ana Olivato, ela perde a sua vida. E quem são os mandantes dessa morte é o Cezinho e o Geleão. O Marcola fica com raiva disso, tá? Fica com ódio disso daí. E aí o Marcola consegue, através da sua capacidade de liderança e da sua engenhosidade social, colocar a massa carcerária, ou seja, a maior parte dos detentos, contra o Cezinha e contra o Geleão. O Cezinha e o Geleão são expulsos da organização criminosa, a qual fundaram, e o Marcola acaba virando o chefe supremo dessa organização. Deu para entender um pouquinho essa treta? É um pouquinho truncada, mas eu acho que vocês vai ficar legal. Acho que vocês vão conseguir compreender legal isso daí. Marcola, galera, defendia a manutenção do poder na encolha, a partir da articulação das ações, enquanto os outros líderes, né, esses que foram expulsos, eles defendiam uma violência desmedida. Sob o comando de Marcola, após a expulsão do Cezinho e do Geleão, a organização criminosa se tornou a maior do país e expandiu seus negócios no cenário nacional e no cenário internacional. Autores como Camila Nunes Dias, Márcio Sérgio Cristino e Josmar Josino afirmam que Marcola diluiu o poder da organização em uma rede bem ampla de comerciantes de entorpecentes, ladrões, advogados, que se dividem em posições chamadas de sintonia. Embora negue fazer parte da organização, o Ministério Público, a Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária, a SAP, afirmam que ele é o nome por trás do comando do Partido do Crime. Então, pessoal, acho que uma das principais características que a gente pode citar do Marcola, que fez ele ascender como chefe da organização e se manter no poder durante tanto tempo, é que simplesmente ele diluiu o poder entre várias outras pessoas. Então, quando você reparte pedaços do poder, cada pessoa com esse pedaço se sente pertencente a esse poder e ajudam a segurar quem tá lá em cima. Na verdade, em livros de filosofia política você vai ver bastante esse tipo de prática. Bom, em 2020, a família de Marcola afirmou que ele está com depressão. E é isso que esse cara é bom, né? Ele fica lá na cadeia o tempo inteiro lendo. Já leu algo, se for juntar as celas ali, já leu algumas celas de livro, como ele mesmo disse, e isso, essa filosofia que ele buscou para a facção, como eu falei, né? Tem a facção antes e a depois, né? Hoje, para você encontrar um faccionado aí dessa facção, não é igual qualquer outra facção, que eles vivem gavolando, eu sou faccionado, não sei o que. Esse aí já é aquele trabalho mais discreto, focado na bufunfa, né? Focado na decorrência dos longos anos vividos no cárcere e do regime disciplinar diferenciado, a que tem sido submetido nas penitenciárias federais por qual passou. O RDD, gente, foi um tipo de cana dura adotada pelo governo do estado de São Paulo e depois pelo governo federal. Como que é isso? O cara fica na tranca quase 24 horas por dia, tendo direito apenas a 1 ou 2 horas de banho de sol diário, que geralmente é feito sozinho. Tanto que tem até um prazo estipulado
pro cara ficar no RDD, porque senão o cara acaba enlouquecendo e, enfim, perdendo o seu juízo por estar naquela trancadura. Apesar de não ter concluído o ensino fundamental, o Marcola é conhecido por sua inteligência e por fazer uso da variedade padrão da língua portuguesa. Ele consegue conversar tanto formalmente quanto informalmente. E esse aí é mais um diferencial desse chefão aí, né? Ao mesmo tempo que ele consegue falar lá, né, com a vagabundagem, com a turma dele, ele consegue também falar com a classe mais alta, ele consegue dialogar também, por conta desse hábito, né, de leitura, como ele colocou ali. Conhecido também como Playboy, ele supostamente foi responsável pela maior onda de atentados já ocorrido no estado de São Paulo e ganhou fama internacional pelas ações que comandou. Isso foi em 2006, né? Muita gente lembra desse acontecido. Mas ele nega veementemente e também nega ser chefe da organização pela qual ele é conhecido. Então ele foi condenado por algumas coisas, mas ele nega veementemente. Ele afirma, inclusive, ter lido mais de 3 mil livros no presídio. Segundo ele, seus preferidos são Assim Falou Zaratustra, do Nietzsche, Os Miseráveis, de Victor Hugo e A Divina Comédia, de Dante Alighieri. Marcola já passou por diferentes presídios ao longo dos seus muitos anos de cárcere e em alguns momentos já tentaram resgatá-lo da cadeia, mas as tentativas de fuga foram em vão. Vamos dar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Quando ele estava em Presidente Bernardes em 2006, galera, a polícia prendeu elementos que, segundo a justiça, tentariam resgatar Marcola. Foram encontrados com esses caras 2 lança-mísseis com telescópio, 7 fuzis, 2 metralhadoras e 502 cápsulas de fuzis, além de 14 carregadores de fuzis, celulares e radiocomunicadores. Em 2020, a polícia, através de um bilhete, identificou um plano para tirá-lo de Presidente Venceslau, cadeia federal onde ele estava. O autor do plano seria Fuminho, um amigo de muitos anos de Marcola e um dos maiores traficantes do mundo. O plano envolvia, galera, olha isso, a contratação de mercenários internacionais e uso de armamentos pesados como uma bateria antiaérea. Lógico que essa tentativa não foi concluída. Logo depois da descoberta do suposto plano de Fuminho, Marcola foi encaminhado para o Presídio Federal de Brasília, onde chegou a fazer greve de fome em protesto contra as condições do regime disciplinar diferenciado, que a gente falou agora há pouco, que era aquela cana dura. Em 2022, uma série de pessoas foram presas, encarceradas, em uma operação da Polícia Federal, em que, supostamente, os membros ali da organização prepararam um esquema para resgatar o Marcola e eles iriam sequestrar funcionários federais para conseguir trocar esses funcionários pelo Marcola. Então houve um desencadeamento de uma operação muito grande e até o momento nós não sabemos de mais novidades a não ser a prisão desses suspeitos. Em suas entrevistas, galera, Marcola já chegou a afirmar que pensou em tirar a própria vida por causa dos longos anos de cárcere, mas ele acabou desistindo. Ele diz que encontra nos livros uma motivação para seguir vivendo. Ele é autodidata, estuda os seus direitos e lê vários livros, por exemplo, de filosofia política. Apesar de se declarar agnóstico, ou seja, um cara que não tem religião nenhuma, a Bíblia é uma das obras que compõem a sua lista de leituras preferidas. A Bíblia é um dos livros mais lidos do mundo, né? Olha aí, até o próprio Marcola diz que é um dos preferidos dele. E você aí? Já leu a Bíblia? Marcola segue dizendo que não há nenhuma política eficaz de reabilitação do preso, que todo mundo, de alguma forma, ganha dinheiro às custas dos encarcerados. Marcos, hoje, cumpre pena por formação de quadrilha e outros tantos crimes do Código Penal. Como já dissemos, a sua primeira condenação, aconteceu em 1987, por roubo à mão armada. Suas outras condenações são de crimes posteriores, ocorridos em 1998, quando ele e seus comparsas sequestraram o diretor de uma transportadora de valores em São Paulo e levaram quase 4 milhões de reais. 9 meses depois, ele participou de um roubo a uma agência do Banco do Brasil em Cuiabá, de onde levou 7 milhões de reais. Além disso, ele é apontado pelo Ministério Público e agora pela Justiça como mandante dos atentados de maio de 2006 que aterrorizaram o estado de São Paulo, como a gente falou anteriormente. E é bem forte nesse livro. Estou incentivando você para a leitura, porque se você gosta desse tipo de conteúdo, esse livro é show de bola, cara. A pena total de Marcola, a princípio, era de 39 anos, 11 meses e 4 dias de prisão. Ele já cumpriu menos da metade desse total. A liberdade, que ele tanto espera, parece estar bem distante de ser alcançada, pois a sua ficha de crimes segue bastante intensa e há suspeitas de seu envolvimento em muitos outros. No Brasil,
só se pode cumprir 40 anos em regime fechado, tá, galera? A lei mudou agora esses tempos. Mas, ao ser condenado novamente na prisão, a pena volta a contar. Durante a Operação Ethos, desencadeada pelo GAECO, né, que é o Grupo de Repressão ao Crime Organizado, e o Ministério Público Paulista, Marcola foi condenado a mais 30 anos por ser, segundo a Justiça, um dos líderes da organização criminosa pela qual ele é conhecido. Apesar de ele sempre negar, a pena começa a contar novamente em regime fechado porque ele foi condenado. Segundo o promotor Lincoln Gakia, que investiga a organização há pelo menos uma década, Marcola certamente vai ficar muitos anos ainda em regime fechado, tá? Ele segue encarcerado, mas o seu rosto e nome é conhecido nacionalmente como um dos homens mais perigosos que o país já conheceu. Agora tu imagina, se dentro desses presídios federais, né, com a segurança máxima, ele já faz o que faz, já apronta o que apronta, tu imagina ele fora. E agora, recentemente, já teve uma transferência, que ele foi transferido para Brasília, meio que a toque de caixa, porque descobriram que ele ia fugir lá onde ele estava. Então, essa tentativa de resgatar ele, de tirar ele de trás das grades, é constante pela essa facção. O tempo inteiro estão querendo resgatar o chefe. E é isso aí. Deixa a sua opinião aí sobre o vídeo. Deixa a sua sugestão de vídeo também. Valeu, um abraço.